Graças a Deus, graça e paz. Quantos estão aqui nessa noite rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará e por tudo que Ele tem feito na tua vida? A gente sabe que a gente vive momentos na nossa vida que só o Senhor. O tema que o Senhor colocou no meu coração já há algumas 2 semanas, eu acredito, ou 3, para nós meditarmos nessa noite é desertos. Quem já passou, está passando ou está caminhando para um deserto? Eu costumo dizer que ou a gente está acabando de sair de um deserto, ou a gente está em um deserto, ou está caminhando para um. Geralmente, quando a gente fala de deserto, vocês podem sentar em nome de Jesus? Obrigada. Bem, deixa eu me apresentar antes, para quem não me conhece, eu sou Andréia. Sou paraense, eu estou servindo quase há 2 anos ao Senhor aqui nessa amada igreja, que para mim tem sido realmente um lugar de novos começos, para mim e para minha família. Como eu estava dizendo, quando se fala em deserto, geralmente a gente associa deserto a adversidades, a lutas. Nossa, eu sou baixinha, esse púlpito é bem para a altura do pastor Charles mesmo. Quase eu não chego aqui na altura da minha Bíblia. Geralmente a gente acha que deserto é lugar em que Deus diz assim: eu vou levar esse povo lá para o deserto e vou abandonar ele para morrer. Eu vou pegar essa criatura, vou tirar do centro da sua família, do calor da sua família e vou colocar no deserto para morrer. Mas a verdade é que deserto é a escola de Deus. Deserto é a escola de Deus. E quem está disposto a aprender as lições do deserto, com certeza vai sair do deserto e vai herdar a terra prometida. Eu vou repetir para que você coloque no seu coração, impregne no seu coração isso. Se você estiver disposto a aprender as lições do deserto, você verdadeiramente vai sair preparado para lutar e tomar posse da terra prometida. Se você crê, diz assim: eu creio em nome de Jesus. Eu sei que essa ministração falou muito ao meu coração. Porque eu estou passando... Obrigada, irmãos. Quem não chora. Porque eu estou passando por desertos. Hoje, exatamente há 1 semana, eu perdi o meu pai. E para mim foi um processo muito doloroso, porque nunca pensei em viver isso. Eu tive que participar do enterro dele, videochamada. E é uma sensação horrível. De não poder tocar, de não poder abraçar os familiares. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir em Deuteronômio 8. A gente vai passear um pouquinho pela palavra de Deus. Mas o texto base que o Senhor colocou no meu coração foi Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Encontraram? Vou ler do versículo 1 em diante. Diz assim: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Até aí. Eu gosto desse texto, que esse texto mostra os motivos pelos quais o Senhor permitiu que o povo de Israel entrasse no deserto.
A gente, geralmente, como eu já falei, a gente associa deserto a adversidades, a situações desfavoráveis, a escassez. Mas eu também já disse que deserto é a escola de Deus. Para a gente entender como esse povo chegou aqui, nesse processo, para como esse povo chegou no deserto, a gente vai lá para Gênesis 12, quando Deus ele faz um chamado a um homem. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar, e tu vais para uma terra em que eu vou te mostrar. Abraão, o nosso pai na fé, um dos patriarcas do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, uma terra abastada, uma terra que ele tinha muitas posses, o pai dele era muito rico. E ele, sem pensar duas vezes, ele atende o chamado do Senhor numa terra de idolatria. E ele vai para uma terra que ele nem conhecia. E aí no capítulo 15 nós vamos ver que Deus ele chama Abraão e ele faz uma aliança com Abraão. É aquele texto que a gente conhece bastante, que Deus leva Abraão para fora e diz assim, olha Abraão, você sabe, você está vendo as estrelas do céu? Será que você pode contar? Pois assim será a tua semente, assim será a tua descendência. Mas esse texto, quando a gente vai para o capítulo 15 de Gênesis, para o versículo 12 em diante, o texto nos diz que Abraão ele cai num sono profundo, e as trevas, as densas trevas se apoderam dele. E Deus fala com Abraão. Ele diz assim, Abraão, a tua descendência passará por um período de 400 anos de escravidão e de opressão. Mas depois de que passar esse tempo, eu vou lembrar daquele povo, e eu vou tirar aquele povo com mão forte. E Abraão, eles vão sair cheios de bens. Se você quiser, você pode acompanhar isso na sua Bíblia, Gênesis 15, versículo 12 a 16. Deus, há séculos antes, ele avisa Abraão tudo aquilo que o povo ia passar. Sabe, queridos, tem coisas na nossa vida que se Jesus chegasse contigo, Deus chegasse contigo e dissesse assim, olha, filho, olha, filha, eu tenho uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e essa terra eu vou te dar por herança. Quem não ia dizer glória a Deus, aleluia? Mas aí o Senhor diz assim, mas espera aí que eu vou te mostrar o que é que você tem que passar para chegar nessa terra. Tem desertos te esperando, tem provações te esperando. Tem o faraó que vai te perseguir, vai te colocar à prova. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus ela é progressiva. Ele não descortina diante de nós todos os processos que nós temos que passar. A palavra de Deus vai nos mostrando pouco a pouco que a gente vai vivendo os processos. Mas eu quero te dizer, se você está passando pelos desertos e os processos, eu quero te dizer, levanta a tua mão para o céu e acredita e agradece, porque tem uma terra prometida te esperando. E o texto que nós lemos diz que Deus fala que ele leva o povo primeiro para os humilhar. Mas que pai é esse que quer humilhar o filho? Que pai é esse que permite que seu filho seja humilhado? E ele diz assim, eu disciplino, eu ensino, dou palmadinha se preciso for, naquele que eu amo. Porque Deus está muito mais preocupado com o teu caráter. Deus está muito mais preocupado que você seja forte e poderoso o suficiente para que quando você tiver que tomar posse da terra prometida, porque a gente vê na história do povo de Israel que não era assim não. Eles chegaram, de repente a terra já estava esperando, manando leite e mel, esperando que eles tomassem posse. Não, eles tiveram que lutar pela terra prometida. E o texto diz que Deus ele humilha aquele povo. Que Deus humilha eles e ele fala também que ele prova eles. A gente a gente sabe que quando Jesus, depois de 40 dias que ele passa ali no deserto, 40 dias depois de jejum e oração, o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou? Foi o próprio diabo que levou Jesus?
Foi o próprio diabo que pegou Jesus pela mão e disse: agora eu vou te tentar. Agora você vai ver o que eu vou fazer. Não, a palavra de Deus diz que foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado. Queridos, eu sempre costumo dizer que eu tinha um olhar muito romântico da obra. Eu fui ensinada, e muitas vezes aquela questão diz assim: com Deus eu solto muralhas. Uma vez eu entregando a minha vida para Jesus, tudo, ai daquele que tocar em ungido, ai daquele que tocar em mim. E é por isso que tem muita gente se decepcionando com Jesus. É por isso que o texto diz que Jesus foi levado, se o Filho de Deus, que não tinha pecado, que veio nessa terra sem pecado nenhum, ele foi levado para ser tentado. Imagine eu e você. Mas eu quero te dizer que Jesus jamais vai te tentar além daquilo que tu possa suportar. Se de repente você está passando por desertos, está passando por lutas, está se sentindo em situações adversas, pode ter certeza que Deus te conhece melhor que você mesmo. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui nessa noite, além de mim, é claro, para dizer que quando você pensa que você não vai conseguir, eu estou fortalecendo os teus braços para a batalha. Quando você pensa que tudo acabou, eu estou te fortalecendo porque eu te amo e tenho uma terra prometida esperando por você. Esse deserto que você está não é o fim da tua caminhada. Deus não escreveu essa história. Se alguém está te dizendo para ti, se você está sendo bombardeado por dardos inflamados do inferno, dizendo que é o fim da tua trajetória, eu quero te dizer que essa voz não é a voz de Deus. É a voz do inimigo da tua alma, que quer que você não conquiste a terra que o Senhor já preparou para você. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite e também preparou para falar com você que está ouvindo, está vendo essa ministração através das nossas redes sociais. Que o deserto é só um lugar de passagem. Se você vai sair desse deserto ou não, depende de você. Depende de você. Porque a gente vai mais lá para frente, e a gente vê no povo de Israel que o povo de Israel, ali no deserto, eles olham para eles olham para Moisés. Quem era aquele povo que estava no deserto? Era o povo de Israel, era o povo hebreu, era o povo de Deus. Mas para que a gente entenda por que Deus levou eles para o deserto, a gente tem que entender o contexto que eles viviam. Eles estavam no Egito 400 anos. E o Egito, para cá, é a situação que eles tinham um Deus. O coração daquele povo estava corrompido pela idolatria. O coração daquele povo estava voltado e acostumado com muitos deuses. Mas Andréia, eu não tenho idolatria na minha vida. Eu acho que você está falando com a pessoa errada. Será, irmãos? Quantas vezes nós idolatramos um filho? Nós idolatramos a nossa posição social. Nós idolatramos um marido, uma esposa. Nós idolatramos um pastor. Nós idolatramos os nossos recursos, as nossas habilidades. Mas eu quero te dizer que na escola de Deus, isso não tem serventia. Porque o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. Foi isso que Ele fez lá com Oséias. Quem sabe, de repente, o deserto que você está vivendo é porque quando você está lá na terra prometida, em Oséias capítulo 4, versículo 14, ou 2,14, se não me falha a memória, Deus, Ele coloca... Ele fala com aquele povo já estava na terra prometida e de repente aquele povo se corrompe. Aquele povo começa a idolatrar, aquele povo começa... o coração dele estava tão afastado do Senhor que Deus manda Oséias se casar com uma prostituta para mostrar o quanto aquele povo estava afastado do Senhor. O quanto o coração daquele povo estava ali em adultério, estava ali em idolatria. E aí o Senhor fala assim, mas eu vou levar vocês para o deserto. Sabe para quê? Para falar de amor. Em outras traduções, vou te levar para o deserto para falar ao teu coração. Quantas vezes, nas nossas rotinas, nas nossas lutas,
nos momentos que a gente tem de querer conquistar, lutar, dar o melhor para os nossos filhos, a gente esquece de ouvir a voz do Senhor. E como eu falei no início, o deserto é uma escola. Deus nos leva para nos ensinar a linguagem do amor. Deus nos leva para ver o que há no nosso coração. E o que eu acho muito interessante, que no versículo 8, ainda no capítulo 2, ele diz assim: para saber o que estava no teu coração. Mas será que Deus não sabia o que estava no coração daquele povo? Será que Deus já não conhecia o povo que Ele tinha tirado do Egito? Às vezes Deus permite coisas na nossa vida, não é porque Ele não sabe o que está no nosso coração, é porque Ele quer mostrar para nós mesmos o que está no nosso coração. Não é porque Ele não sabe quem você é, mas Ele quer que você saiba quem Ele é no deserto. Ele quer que você conheça Ele verdadeiramente, o Deus que supre, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que dá livramento. Mas o que é que aquele povo faz? A palavra de Deus diz que Deus, Ele manda Moisés, Ele diz assim para Moisés: Moisés, diz para esse povo, separa 12 homens, um conforme cada tribo, e manda eles lá naquela terra que eu já jurei, que eu já prometi a vocês. E o texto diz que 40 dias aqueles espias passaram ali espreitando, conhecendo a terra. E eles voltam com relatório. 10 espias trouxeram um relatório negativo. Eles falaram: olha, a terra realmente é boa. A terra realmente mana leite e mel. Os frutos da terra é maravilhoso, mas, porém, entretanto, ali existem gigantes. E nós seremos como gafanhotos diante deles. Eles vão nos destruir. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo para alguém aqui nessa noite. Quem sabe Deus está dizendo assim: Deus já fez uma promessa na tua vida. Deus já te deu a posse daquilo que você tem buscado a tua vida toda. Mas você tem dado ouvido a vozes que diz: você não vai conseguir, você vai morrer nesse deserto, acabou para você. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, o teu ouvido esteja sensível para ouvir a voz daquele que te chamou e diz: a terra prometida é para ti, eu já preparei, eu já te dei a vitória. Ela já é tua, enquanto a ti cabe somente lutar por essa terra que eu já te dei. É promessa tua. É promessa que eu já fiz para você. E aí aquele povo ouve esse relatório desfavorável e vem Josué e Caleb e fala assim: gente, eia, vamos, avancemos, a terra realmente é boa. E eles trouxeram os frutos da terra para mostrar os frutos maravilhosos que a terra tinha. E eles dão uma palavra de ânimo para aquele povo. Deus já nos entregou todos os moradores daquela terra em nossas mãos. Mas o texto nos diz que eles estavam tão amedrontados. As palavras negativas entraram no coração deles e fez com que aquela terra fértil do coração deles desse lugar para incredulidade e medo. E por causa disso, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo. E o Senhor disse: todos os homens que têm a mentalidade de escravos, de 20 anos para cima, não entrarão na terra prometida. Quantas vezes nós temos essa mentalidade de escravos? O Senhor já disse: vai, conquista, é difícil, mas comigo você é mais que vencedor. E a gente está paralisado porque deu ouvido à voz de alguém. Mas o Senhor está dizendo: levanta hoje a tua cabeça, levanta os teus olhos e vede o que eu tenho para a tua vida. Pelo poder do nome de Jesus, toda e qualquer escama que está impedindo que você vive, que você veja aquilo que Deus tem para a tua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não pode achar que está no deserto, que o deserto é o fim da tua vida. Não é.
Não é. Só que a murmuração daquele povo, a dureza do coração deles, fez com que eles não entrassem na terra que Deus tinha prometido. Deus levou o povo no deserto para ver o que estava no coração deles. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10 diz assim, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, terrivelmente corrupto. E aí ele faz uma pergunta assim, quem o poderá esquadrinhar? Tem um ditado do mundo que diz assim, que coração do homem é terra que ninguém... Só eu que sei esse ditado? Coração do homem é terra que ninguém anda. Acho que é lá do Pará esse ditado. O coração do homem é terra de que ninguém anda. Mas no versículo 10, quando eu ouço esse texto, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, quem poderá esquadrinhar? De repente, é como se eu visse Deus se levantando do trono. E no versículo seguinte ele diz assim, eu esquadrinho, eu sondo, eu provo, eu vejo, eu conheço para dar a cada um segundo as suas obras. Qual tem sido o fruto do teu coração? O fruto do coração daquele povo era um coração ingrato, murmurador, rebelde. Um coração que ficava reclamando de tudo e de todos. É por isso que eu te digo que se você vai sair do deserto ou não, depende de nós. Se iremos sair do deserto ou não, só depende de nós. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos provido. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem nos livrado das consequências das nossas próprias atitudes. Na sua infinita misericórdia, Ele tem guiado você para uma terra que mana leite e mel. A nossa nova Jerusalém. Apocalipse diz que aqui a gente chora e a gente geme, mas Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Aqui a gente luta para sobreviver, para ter uma casa, para comer, mas lá não vai ter nada disso, porque o próprio Deus vai cuidar de nós. E eu não sei você, meu irmão, mas eu quero passear por essas ruas de ouro e cristal. Eu quero chegar no céu e rever o meu Pai. Eu quero participar daquela ceia maravilhosa que o próprio Jesus vai servir. Quantas pessoas têm trocado todas as promessas de Deus, quantas pessoas têm trocado a sua terra prometida por propostas que estão tendo no deserto. Mas o Senhor te trouxe aqui, filho, eu te trouxe nessa noite. Filha, eu te trouxe nessa noite para abrir os teus olhos. Para abrir os teus olhos, que o que eu tenho para ti é muito maior do que o momento. Que o que eu tenho para ti é muito maior que o momento de sofrimento. Que o que eu tenho para a tua vida é muito maior que o momento de prazer. Que o que eu tenho para ti, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano. Sabe qual é o segredo? É só você me amar. É só você me amar. Quando a gente vai ali eu acho que é Números 33, 34, eu acho muito interessante que depois que eles entram na terra prometida ali, e eles começam a sortear a terra, Caleb chega até Josué e diz assim, lembra que Deus disse que só nós entraríamos na terra? E tem uma parte da terra, a parte dos gigantes. É essa a minha porção.
Eu tinha 40 anos quando eu vim naquela terra pela primeira vez. Caleb falando. E hoje eu tenho 45 anos. E o meu vigor, a minha força é que nem naquele dia quando eu entrei a primeira vez. E nessa noite eu peço ao Senhor que Ele derrame essa força, essa fé, esse vigor que tinha sobre a vida de Caleb, sobre as nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você disser assim, Andréia, hoje eu cheguei aqui no meu limite. Eu cheguei aqui como o último recurso da minha vida, porque eu não aguento mais esse deserto. Eu já estou ajoelhada aqui, não posso descer daqui, tá? Não posso largar o microfone, mas já estou ajoelhada aqui também. Se você, pela fé, você diz assim, eu quero essa unção que estava sobre a vida de Caleb. Com 85 anos de idade, tendo vigor para lutar pelaquilo que ele queria. Quantas pessoas estão desistindo dos seus casamentos, das suas famílias? Quantas pessoas estão desistindo de lutar por uma faculdade, por um casamento, estão desistindo de lutar por algo que quiseram tanto a vida toda, porque estão cansados. Mas hoje é noite de renovo do Senhor. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, você não vai sair mais da mesma forma que você entrou. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite que o Senhor disse assim, eu vou te levar ali para Lagoinha de Curitiba para falar ao teu coração. Ele trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer, eu falo ao teu coração. Se abrires o teu coração, eis que estou à porta e bato. E se tu ouvires a minha voz e abrir o teu coração, então eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. Mas André, eu já sou cristã. Só que esse texto ele falou para uma igreja. Uma igreja que tinha o nome dele. Eis que estou à porta e bato. Se Jesus estiver batendo na tua porta, porque você está cansado, você está sobrecarregado, você não tem aguentado mais esse deserto que está difícil demais, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Enquanto eles louvam, entre você e Deus. Sabe que tem coisas na nossa vida que depende de atos de fé. Estou aqui no meu banco e eu sei, Deus sabe o que eu preciso. Mas às vezes uma atitude, atitude é uma pequena palavra que faz toda a diferença. Uma atitude. Eu quero orar com você. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus e milagres, Deus e promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. As lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Ele é caminho no deserto. Ele é caminho no deserto. Tem muita gente achando que ele é destino. Ele não é destino, ele é caminho. Ou seja, quando você está sofrendo, ele está caminhando contigo. Quando você está passando por lutas, ele está contigo. Quando você pensa que está sozinho, ele está contigo. Ele não é só destino, ele é caminho. E pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar a palavra de Deus que ele colocou no meu coração na sequência daquilo que nós lemos. Deuteronômio 8, capítulo 7 em diante, diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É a palavra de Deus. Ele está convocando uma geração de verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. O deserto não é o nosso fim. O deserto só é uma passagem, porque o caminho, aquele que disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, está com você. Se você crê, diz glória a Deus.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está falando para você. Você não pode sair daqui da maneira que você chegou, não. Eu quero que você levante a sua cabeça, que você olhe para o alto. Talvez, quem sabe, como Davi, você diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É interessante que naquele local aonde Davi estava, os montes eram lugar de adoração a muitos deuses, a falsos deuses. Então ele eleva os olhos dele para o monte e pergunta: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu fico imaginando que numa revelação divina ele entende que o socorro dele não vinha daqueles montes, mas ele diz: o meu socorro, a minha ajuda, a minha resposta, o meu milagre, a porta que eu estou pedindo para abrir, a restauração do meu casamento, a libertação do meu filho, do meu esposo, da minha filha, da minha esposa, não vem dos montes, vem do Senhor que criou céus e terra. Aquilo que você está esperando de homens, você encontra em Jesus. Sabe, queridos, Deus está buscando homens e mulheres que sejam dependentes deles. E eu creio que daqui vai sair um exército de homens e mulheres dependentes do Senhor. Que antes de correr para um lado e para o outro, murmurando, reclamando, falando mal do marido, da esposa, de todo mundo, vai dizer: Senhor, eu falo do que eu conheço, porque eu fiz essa oração muitas vezes. Nada em mim quer orar por essa pessoa. Meu coração está sangrando, está machucado, mas tem uma promessa sobre a minha vida, que eu e a minha casa serviremos a Ti. Eu vou repetir para você tomar posse. Senhor, nada em mim quer orar por esse homem que me faz chorar. Nada em mim quer orar por essa mulher que não me acompanha. Nada em mim quer orar por esse filho que me maltrata. Nada em mim quer orar por essa pessoa. Mas sobre a minha vida tem uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou contar 3. Eu vou dizer: sobre a minha vida tem uma promessa. E você vai bater no teu peito e vai dizer: sobre a minha vida tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só para a gente encerrar. Com fé, com força, com vigor. Lembra que você recebeu a unção de Caleb? 85 anos, o velhão lá, ó. Eu tenho o mesmo vigor dos 40. Ô, Senhor, me dá, por favor. No 3. 1, 2, 3. Sobre a minha vida tem uma promessa. Eu acho que chegou aqui. Não. Eu acho que chegou bem aqui. Agora a gente vai passar para chegar lá no céu. 1, 2. Lembra que vocês estão com vigor, gente. Pelo amor de Deus. Com força. 1, 2, 3. Aí eu tenho que falar a frase de novo. Estou soprando aqui, ó. Sobre a minha vida tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre a minha vida tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre a minha vida tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Olha, Senhor, é contigo, Pai. Porque nós estamos reivindicando essa promessa para a nossa vida. Que nós e a nossa casa te serviremos, Senhor. Mas para isso nos ensina, nos molda. Som do nosso coração, nos humilha se preciso for, Senhor. Mas nós queremos adentrar no céu, Senhor.
com toda a nossa casa, com toda a nossa família te adorando, te engrandecendo, Senhor. É isso que nós queremos. Pai, pelo poder do Teu nome eu te entrego, Senhor, cada um nas Tuas mãos. Que pelo poder do Teu nome todo espírito de depressão, toda ansiedade, todas as síndromes, Senhor, essa pessoa que não consegue dormir, Senhor, hoje em nome de Jesus vai dormir, porque é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é que vai embalar esse sono, eu creio nisso. Pai, toma conta das nossas vidas, Senhor. Tudo que há em nós, sonda o nosso coração, assim como disse Davi, Senhor. Sonda o nosso coração e vê se há em nós caminhos que não te agradam. E nos guia por caminhos eternos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Esse é o nosso culto fé. Na terça-feira que vem tem mais. E você não venha sozinho na próxima terça. Convida aí um amigo. Você já vem com a força de Caleb já, né, injetando ânimo na vida de outra pessoa. Porque o Deus dos milagres, Ele está aqui nesse lugar. E Ele vai te acompanhando para onde você for. Amém? Glória a Deus. Amém? Querido Deus, queremos te apresentar esse momento. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero te apresentar os nossos pastores, Senhor, o pastor Charles, a pastora Vanessa, o pastor Eduardo, a pastora Regiane, o pastor Mateus, os pastores dessa igreja, suas famílias, Senhor. E cada pastor, Senhor, cada obreiro, cada homem, cada mulher, o grupo de louvor, Senhor, que está aqui, abençoa, Senhor, todos os propósitos que eles têm, Senhor, nós colocamos diante do teu altar. E nos leva na tua paz, na tua segurança, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu quero mandar um beijo todo especial para o meu filhão que está vendo lá em Belém do Pará, minha mãe, minha família. A minha dor é grande, mas eu estou juntinho com vocês. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Pode cantar.